botar a mão na consciência, parar e refletir se você hoje verdadeiramente é um cristão, porque cristão significa seguidor de Cristo, pequeno Cristo, aquele que renunciou à sua vida, renunciou às suas vontades, seu desejo para ser um seguidor de Cristo. Ou se você é apenas um religioso, uma pessoa que vai na igreja, que tem uma vida, eu não bebo, não fumo, não traio, não faço isso, não xingo, e acha que é cristão. Porque eu também não fazia isso, eu não bebia, não xingava, não traía, e estava muito longe de Deus achando estar perto. Fala meu irmão, fala minha irmã, seja muito bem-vindo ao canal Momento Eu e Deus, e hoje nós vamos bater um papo sobre como ouvir a voz de Deus. Vamos fazer um vlog, uma breve caminhada aqui, e nada melhor, né, do que estar num local como esse, né, em meio à natureza, em meio à quietude da natureza, para podermos conversar sobre como ouvir o Senhor falar conosco, não é mesmo? A Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. E olha, fala que isso não é verdade. Como pode uma coisa tão perfeita, tão harmoniosa, sem ser a mão de Deus, né? Vamos bater um papo hoje, vou te levar para caminhar comigo e conhecer um pouquinho aqui a roça perto da minha casa e... Contudo, vamos bater um papo aí sobre esse assunto. Já estamos aqui então, né? Na nossa caminhada. Estou aqui caminhando para conversar um pouco com vocês, levar vocês para ver aquilo que eu estou vendo, né? E poder apreciar um pouquinho aí. E falando sobre como ouvir a voz de Deus, irmãos. Muitas das vezes nós queremos ouvir a voz de Deus através de coisas sobrenaturais, né? Queremos ver o céu rasgar e anjos descer. E queremos ver coluna de fogo, bola de fogo, sabe? Não que isso não aconteça, tá? Temos vários relatos bíblicos, né? De pessoas que já presenciaram, já viveram isso. Eu mesmo também já vivi algumas coisas aí sobrenaturais aí na presença de Deus. Mas nem sempre Deus vai se revelar a nós através de coisas sobrenaturais, né? Na maior parte do tempo, Deus está se revelando a nós através da vida, do cotidiano, do dia a dia. Nós que estamos vivendo em locais barulhentos, nós estamos com muito barulho na nossa cabeça, com as preocupações do dia, com trabalho, com ansiedade sobre isso, sobre aquilo, preocupações, e não ouvimos Deus falar. Olha isso aqui, irmãos. Olha a perfeição disso aqui. Fala que isso aqui não é a mão de Deus. Olha bem isso. Deus fala conosco a todo momento, Deus está falando agora, você crê? E nos últimos tempos aí, Deus tem falado muito no meu coração sobre esse tema, sobre como Deus tem agido, né, nas coisas simples da vida, que para nós é simples, mas que de simples não tem nada, porque se você parar para pensar, o que é simples na vida? A vida por si só, irmãos, é um milagre. Se você parar para poder pensar como isso tudo aqui, ó, como o firmamento, como a natureza, como a paz, como... É perfeito, isso tudo é perfeito, irmãos, sabe? A Bíblia fala que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Isso é real. Para a natureza funcionar na sua perfeita condição, sabe? Tudo tem uma regra. Existem as regras naturais aí, biológicas. E tudo tem uma regra, sabe? E tudo é como tem que ser. E nada disso é simples. Apesar de nós acharmos, né? Porque a gente cresceu vendo isso.
Estamos uma vida inteira presenciando, né, a natureza, a vida. A vida por si só é um milagre, né? E a palavra de Deus diz que Deus criou tudo com a sua mão, né? Através do falar, na verdade, Deus criou todas as coisas. E que Deus sustenta a terra com na palma das suas mãos. E uma passagem que me chama muita atenção, falando sobre esse tema, é lá em Jó, quando Jó está passando por todos aquelas tribulações, problemas que vocês sabem que Jó passou. E Jó, quando começa a questionar ao Senhor, Deus tem a parte que Deus começa a dialogar com Jó, né? E Deus começa a falar para Jó da sua grandeza e da pequenez de Jó. Deus fala para Jó: Jó, onde você estava quando eu criei os céus e a terra? Aonde você estava, Jó? Quem foi, Jó, que falou para o mar até onde ele poderia ir e dali não poderia passar? Quem, Jó, que que ensinou tudo aos pássaros, aos animais do campo, sabe? E é verdade, irmãos. Quando nos aquietamos, nós passamos a ver Deus em tudo, sabe? Mas eu sei que isso não é simples, eu sei que isso não é fácil. Eu mesmo tenho 32 anos, estou na caminhada aí cristã praticamente uma vida. Passei a maior parte da minha vida dentro da igreja e tem pouco tempo que eu consigo verdadeiramente ver Deus nas coisas, né? Porque muitas das vezes nós estamos dentro da igreja aí, falamos que somos crentes, mas vivemos longe de Deus, estando tão perto, né? Ontem eu estava vendo uma pregação de um pastor e ele falava que tem pessoas dentro da igreja que estão longe de Deus e tem pessoas fora da igreja muito perto de Deus. E eu parei para analisar e vi o quanto isso era verdade, sabe? Porque eu mesmo passei uma vida inteira na igreja procurando ouvir Deus falar comigo, procurando as coisas sobrenaturais de Deus. Irmão, vou levar você aqui agora num lugar muito bonito, muito bacana aqui, que é um rio, um riacho que tem aqui. E vamos continuar o bate-papo aí, mas só para vocês poderem ver aqui quão bonito que é isso aqui. Vamos atravessar aqui uma cerquinha. Vou levar vocês em todo esse caminho aí comigo aí. E continuando, irmãos, eu vivi uma vida dentro da igreja. Olha que lugar bonito. Olha isso aqui, olha. Olha a perfeição. Olha a perfeição da natureza. Olha a perfeição das leis naturais. O rio corre para onde ele tem que correr, né? Você nunca vai ver a água do rio voltar, subir. O rio só desce. Quem foi que fez isso? Quem foi que estabeleceu as leis e ordens naturais? Continuando aí, irmãos, né, falando sobre a questão das ordens naturais. Olha que lugar lindo, maravilhoso. Isso aqui é um lugar que eu venho com frequência quando eu preciso colocar a cabeça em ordem, dar uma meditada. Costumo muito vir nesse lugar aqui, tá? Aqui é um local que é próximo da minha casa, né? Essa roça que eu estou caminhando com vocês aqui. E eu costumo correr aqui nesse lugar e quase sempre eu paro aqui nesse ambiente e converso um pouco com Deus, penso na vida. E continuando, né? Falando sobre ouvir a voz de Deus aí. Muitas das vezes nós não ouvimos, muitas das vezes não, né? Eu tenho certeza hoje que nós não ouvimos a voz de Deus, nós não conseguimos discernir, né, a voz de Deus, porque nós estamos muito cheios de nós, sabe? E que Deus fala conosco a todo instante. Deus fala com a gente através dos nossos pensamentos,
Deus fala conosco através de sonhos, através de vontades e desejos que você sabe que não são seus. E o lugar que Deus mais fala, na verdade, é a Bíblia, né? Que a palavra de Deus diz que a Bíblia, antes de haver o mundo, Jesus era o verbo, né? E o verbo era Deus. Então a palavra é o verbo. E a palavra é o que sustenta a humanidade. É o que sustenta a terra, né? Passando uma carreta aqui agora aqui. Acabou de passar uma carreta e uma poeirada danada. Vem outra carreta ali na frente agora. E tô levando vocês aí mesmo aí pra vocês verem aquilo que eu tô vivendo, tá? Então vocês podem não gostar, mas quero que seja um vlog raiz mesmo. Mostre tudo e que vocês verdadeiramente vivam comigo essa experiência que eu estou tendo nesse momento, tá? Aqui é a Serra da Bolívia, ó. Essa serra é um dos pontos turísticos aqui da nossa cidade, um dos locais mais conhecidos, né? E vai ficar um pouquinho ruim aqui a câmera por causa da poeira, mas vamos lá. E Deus fala conosco a todo momento, né? E nós não ouvimos a voz de Deus porque nós estamos cheios de nós. A palavra de Deus, Jesus, quando ensinando, Jesus certa vez disse que não andeis ansiosos, né? Mas sobretudo entregar suas preocupações ao Senhor, a Deus, e em oração, através de orações e súplicas, e com ações de graças, agradeçam ao Pai por tudo, que a paz de Deus, Ele promete que a paz de Deus viria sobre o nosso coração e acalmaria o nosso ser, né? E a gente não ouve a voz de Deus por causa de ansiedade, irmãos, sabe? A gente às vezes acha que a ansiedade é só o diagnóstico clínico, né? Daquela doença que hoje é uma doença que mais afeta a população mundial aí. O país o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. E eu mesmo passei por problemas aí, crises de ansiedades terríveis nos últimos tempos aí, praticamente 2 anos vivendo com isso. Mas a ansiedade não é só essa doença. A ansiedade é uma condição humana, a ansiedade ela é uma emoção humana, né? Só que muitas vezes passa despercebido, né? Que a gente não passa mal, você não passa mal, você apenas sente dia a dia, né? Normal, porque a ansiedade, na verdade, é você se preocupar. E a preocupação com alguma coisa é a ansiedade. Só que ela se torna uma doença a partir do momento que aquilo se torna um transtorno de ansiedade, né? Uma coisa que passa a fazer mal ao seu corpo, começa a te começa a ser mostrada no seu corpo através de dores, problemas, de vários outros motivos aí, né? Mas continuando, nós somos muito ansiosos e quando Jesus fala aquilo ali para você não ficar ansioso, muitas das vezes a gente pensa que é só a questão pra gente não ser ansioso, ter ansiedade, doença, né? E a gente pensa que Jesus, quando fala isso, é só pra gente não ter a doença, a ansiedade, né? Transtorno de ansiedade. E não é. Na verdade, Jesus está ensinando, o intuito ali é ele mostrar que nós cristãos, que os discípulos, né, que ele estava ensinando, deveriam confiar no Pai a todo tempo e não precisava se preocupar com nada, porque a partir do momento que você obedece os mandamentos de Deus, a partir do momento... Olha essa paisagem, que coisa linda, olha. Fico olhando. Olha esse cenário. Que coisa linda. Isso é maravilhoso demais. Isso é Deus demais. E a partir do momento que nós somos cristãos, que nós confiamos em Deus, dizemos confiar em Deus, né? Se nós verdadeiramente confiamos em Deus, seguimos os seus mandamentos e obedecemos as suas leis, nós somos filhos de Deus, né? Que todo mundo acha que todo mundo é filho de Deus. Na verdade não é, tá? Biblicamente falando, nós somos criaturas de Deus, feitos por Deus. Mas para ser filho de Deus, você tem que ser obediente, respeitar os mandamentos e seguir as doutrinas que o Senhor ensina ali, as leis, mandamentos, tudo mais, né?
E nós cristãos estamos nessa caminhada aí. Então nós somos filhos de Deus, certo? E Jesus ensinando ali aos discípulos, ele quer dizer isso. Se você é filho de Deus, se você tem um pai que criou os céus e a terra, fez tudo que há, criou a sua vida, está no controle de todas as coisas, por que você vai ficar se preocupando com tudo? Porque vamos ser realistas, mesmo nós cristãos, nós estamos preocupados todo o tempo com tudo, irmãos. A gente que está preocupado com dinheiro no final do mês, a gente está preocupado com o que vamos comer amanhã, que o país está assim, que isso está assado, que nós queremos roupa, queremos aquilo, que precisamos trocar o carro, precisamos construir nossa casa, fazer aquilo outro. Quando foi que Jesus ensinou isso? A Bíblia diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E na maioria das vezes nós buscamos primeiramente todas essas coisas, nós estamos buscando dinheiro, buscando a nossa profissão, buscando ter filho, buscando mudar de carro, trocar o carro, comprar uma casa, e depois nós nos preocupamos com buscar a Deus, né? Deus é em segundo plano. E a Bíblia no momento nenhum ensinou isso pra gente. Aí depois a gente fica doente, fica ansioso, depressivo, tudo mais, e a gente quer cobrar a Deus. Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Você está fazendo tudo ao contrário daquilo que está na Bíblia, entendeu? Então é complicado, né? E continuando, e nós achamos que ouvir a voz de Deus é a gente ir para a igreja, a gente ir num culto, a gente ouvir um louvor, a gente ouvir uma pregação, uma palavra, não que não seja, tá? Também é. Mas a gente não ouve a voz de Deus, a gente não percebe, não discerne o Senhor falando com a gente, porque nós estamos muito cheios de nós mesmos, sabe? No dia a dia nós estamos preocupados demais, mesmo quando nós não estamos doentes ainda com a doença, né? Com a ansiedade ou depressão, ou o que seja, nós estamos o tempo todo ansioso, preocupado com o que vamos comer, com que se temos um carro queremos outro melhor, se temos uma moto queremos trocar de moto, se temos uma casa queremos trocar de casa, se estamos trabalhando queremos estudar outra coisa. E Jesus nunca ensinou isso pra gente, sabe? E por isso nós não ouvimos a voz de Deus. Não que nós não tenhamos que buscar as melhores coisas dessa terra, não que nós não temos que ter um carro bom, uma moto boa, um carro bom, estudo, não estou falando isso. Só que, primeiramente, é buscar o reino e a sua justiça. E depois essas coisas vos serão acrescentadas. E nós primeiro buscamos todas essas coisas e depois buscamos o reino para poder consertar as doenças que nós geramos por causa de todas essas preocupações, tá? Então a gente tem que passar aí a discernir mais a palavra de Deus, a estudar mesmo. A palavra de Deus também fala que meu povo perece por falta de conhecimento. E nós mesmo cristãos muitas vezes perecemos por falta de conhecimento. Eu estou falando por mim primeiro, tá? Não estou julgando você. Primeiramente começar em mim. Assim como eu já disse, eu passei aí o ano de 2023 e 2024 todo sofrendo com crise de ansiedade, de ataque de pânico, as piores problemas emocionais que você imaginar, tá? E não entendia. No início comecei a questionar a Deus por quê, já que eu estava na igreja, era cristão, não aceitava aquilo. Só que aí depois, quando eu mergulhei na palavra de Deus de verdade, comecei a buscar o Senhor em oração todos os dias, realmente buscar a Deus em primeiro lugar, eu comecei a entender através da sua palavra, e Deus começou a me falar, a me mostrar, o que eu sei hoje, que eu estava totalmente errado. Mesmo dentro da igreja, eu estava buscando tudo isso primeiro, todo dia querendo ganhar mais, querendo estudar, querendo fazer isso, fazer aquilo, me preocupando com tudo, e tirava o horário para Deus, terça e domingo, para ir no culto. Primeiramente eu estava buscando todas as coisas e depois ao Senhor. E achava que só por ser cristão eu já estava imune a tudo. Na verdade, estava fazendo ao contrário daquilo que Deus ensinou, que Jesus ensinou na Bíblia, que é buscar primeiro o reino e depois as outras coisas vos serão acrescentadas. E nós não ouvimos a voz de Deus por causa disso aí, entendeu? Porque Deus fala conosco a todo momento, irmãos. O lugar que Deus mais fala é na Bíblia, através da sua palavra, porque, como eu já disse, né, a palavra de Deus é Deus, tá? A palavra diz que antes de haver a terra, ele já era a palavra, e a palavra era Deus, a palavra estava com Deus, né? Quando fala de Jesus.
Então, o lugar que Deus mais fala é através da sua palavra. E nós, muitas das vezes, queremos ouvir Deus falar, mas não vemos, não lemos a Bíblia. Na verdade, lemos lá no culto, terça-feira e domingo, quando o pastor manda a gente abrir algum versículo, né? A gente lê. Muitas das vezes a gente deixa a Bíblia aberta dentro de casa, num Salmo 91, ou outro salmo que seja, e acha que tá tudo certo. Sabe o que acontece, irmão? A religião mata mais do que qualquer outra coisa. A religião adoece, sabe? Porque nós confundimos muitas vezes a religiosidade com o evangelho. A religião não salva ninguém. O que salva o ser humano, o que salva é o evangelho, é Jesus Cristo. Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso que Jesus veio, irmão, na terra. Jesus veio para poder nos redimir dos nossos pecados e mostrar o caminho para a gente. Porque o ser humano estava perdido. O ser humano deu tanto espaço para o pecado na sua vida, para as preocupações do dia a dia, que começou a buscar tantas coisas do mundo, que o ser humano se perdeu, sabe? E Jesus veio exatamente para isso, para poder mostrar que as leis já não tinham tanta mais importância para Deus, que Deus queria relacionamento. E eu não sei se você sabe, mas quem matou Jesus não foram as pessoas do mundo não, tá? Quem matou Jesus foram os religiosos da época. A religião matou Jesus. Então eu espero que você hoje, através desse vídeo, possa entender que a religião faz mais mal do que o mundo. E que você, ao invés de ser religioso, você tem que ser cristão, tem que acreditar e seguir o evangelho de Cristo, seguir o que Jesus ensinou. Porque só assim você verdadeiramente vai conhecer o Pai, vai conseguir ter uma vida de sucesso, uma vida de paz, de tranquilidade, uma vida próxima de Deus, né? Entendendo, ouvindo, discernindo aquilo que Deus quer para nós. Porque Deus fala através da sua palavra, é o lugar que Deus mais fala. Deus fala através de um irmão, através de um profeta. Deus fala de várias outras formas, mas nós muitas das vezes queremos e achamos que Deus só fala através de mistério. Queremos ouvir Deus falar através de uma nuvem de fogo, de uma bola de fogo, de uma nuvem, de um anjo aparecendo na sua frente. E não que Deus não possa fazer, Deus faz, Deus pode fazer, tem relatos bíblicos sobre isso, pessoas já viram, eu mesmo já tive algumas experiências sobrenaturais com Deus, mas aonde Deus mais fala é através da sua palavra, é através daquilo que está escrito, porque a palavra de Deus diz que Jesus era o verbo, Jesus é a palavra, Jesus antes mesmo de haver o mundo, o verbo já era a palavra, tá? Então nós temos que seguir e viver embasados na palavra de Deus, tá? E esquecer um pouquinho, né, o que a religião fala, tá? Porque religiosidade, a Bíblia, num momento nenhum, manda você ser religioso. Ah, Paulo, mas não temos que seguir as leis, não temos que cumprir os mandamentos. Você está falando então que eu não preciso seguir as leis? Não estou falando isso. Tem que seguir as leis, sim, de Deus, mas nós temos que saber interpretá-las e discernir, tá? Porque muitas das vezes nós queremos seguir leis que, na verdade, são impostas pela igreja, impostas por denominações, tá? E sem criticar a denominação A ou B, muitas das vezes você querer seguir uma igreja, seguir uma denominação, isso é uma coisa que te tira do caminho, porque você acha que você está vivendo próximo do Senhor apenas por estar cumprindo as leis da sua igreja, quer fazer isso, fazer aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo. Nós estamos mais preocupados com sacrificar do que com relacionamento com Deus, tá? Mas o que falta na gente, como eu já disse, né, o que falta muitas das vezes é o discernimento, é o conhecimento, que só vem através de ouvir a palavra de Deus, através de meditar realmente na palavra de Deus. E nós muitas das vezes, por preguiça, por ocupações do dia a dia, não buscamos, realmente não meditamos na palavra de Deus
acreditamos em tudo aquilo que ouvimos, em tudo aquilo que nos é pregado, que nos é falado na internet. Acreditamos em tudo aquilo que qualquer pessoa fala, usando, autodenominando um homem de Deus. E a Bíblia fala que existe muitos falsos profetas e que nós teríamos que discernir através da palavra. E como que você vai saber quem está falando a verdade, quem não está, quem é um homem de Deus, quem não é, se você realmente não conhece a palavra? Então você tem que buscar realmente entender, aprender da palavra de Deus, para você poder saber discernir, né, quem é quem, o que é verdade, o que não é. Porque começar em mim, hoje eu percebo o quanto eu fui religioso uma vida inteira, porque hoje eu percebo o quanto eu perdi de tempo na minha vida e o quanto eu sofri por falta de conhecimento bíblico. Porque eu cresci na igreja, eu sou um cristão praticamente a vida inteira, passei mais tempo da minha vida dentro da igreja do que fora, e hoje eu vejo que na verdade eu era um religioso, eu não era um cristão, eu não segui os passos de Jesus. E estava lá dentro querendo ouvir Deus, querendo discernir a palavra de Deus, querendo que Deus falasse comigo, querendo que Deus me usasse, querendo ter um propósito, um ministério, mas eu estava totalmente afastado de Deus. Tá? Estava dentro da igreja com ansiedade, com preocupação, era uma pessoa extremamente que gostava de combate, sabe? Não falou assim de mim, vai levar, não aceitava desaforo. E quando que Jesus ensinou que eu deveria ser assim? Jesus dizia que deveria perdoar 70 vezes 7. Jesus em momento nenhum ensinou ninguém a brigar com ninguém. Jesus em momento nenhum me ensinou que eu deveria me preocupar o tempo todo com quanto de dinheiro eu ia ganhar. Jesus em momento nenhum me ensinou que eu deveria ficar preocupado com que carro eu ia ter, com onde eu ia morar. Na verdade, é o que a palavra fala, nós sofremos, perecemos por falta de conhecimento. E conhecimento de quê? Da palavra. Porque nós queremos todas essas coisas, estamos dentro da igreja. Por que existe muito cristão ansioso, depressivo, que não sei o que não sei... Ah, Paulo, tá falando que não pode ter depressão, que não pode ter ansiedade? Tô falando isso, eu mesmo tive ansiedade dentro da igreja. Acontece, mas por que acontece? Porque nós estamos levando a vida ao contrário do que a palavra de Deus diz. Porque se nós realmente confiássemos em Deus, acreditássemos no Senhor, soubéssemos quem nós somos, quem Deus é na nossa vida, nós não poderíamos ser ansiosos, depressivos, preocupados, mas nós perecemos por falta de conhecimento. Porque nós somos religiosos, muitas das vezes, e não somos cristãos, não seguimos de fato o evangelho bíblico ali, o que Jesus ensinou, entendeu? E falando disso, eu mesmo cresci na igreja, estava lá dentro a todo tempo, né? Na igreja, passei uma vida inteira na igreja recebendo promessas, profecias que eu seria usado, que Deus me usaria para falar com muita gente, que eu era um escolhido do Senhor, e questionando a Deus o tempo todo. Cadê essas promessas que nunca acontecem? Passei 20 anos na igreja sem ter um ministério, e eu via pessoas entrando a todo tempo. Com um ano já estava tocando louvor, outro estava pregando, outro já tinha outro ministério, e eu nunca me achei em nada. Por quê? Porque eu estava todo o tempo preocupado, eu não matava o velho homem, eu cresci sendo um cara que não aceitava desaforo, não, eu sou assim, ninguém pisa em mim, ninguém faz aquilo outro, eu sou desse jeito, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, quem não é bom igual eu não serve, não sei o que, isso que lá. Você percebe? Eu estava dentro da igreja sendo essa pessoa. Qual foi o momento que eu carreguei a minha cruz, que eu me crucifiquei e deixei Cristo viver em mim? Sabe? Eu precisei passar Aí eu cresci, passou a pandemia, agora 3 anos eu voltei para a igreja, que eu estava afastado. Depois vou ter que fazer um vídeo no testemunho para você poder entender toda a minha história aí. Quem já quiser saber, digite aí embaixo testemunho, tá? Que eu faço um vídeo sobre meu testemunho completo. Mas enfim, Deus precisou me permitir passar por uma crise de ansiedade, por ataque do pânico, por 2 anos praticamente, sentindo dores 24 horas por dia por causa
das crises de ansiedade, do transtorno de ansiedade, para eu poder só assim buscar verdadeiramente a Deus, que eu achei que eu não fosse nem aguentar viver, eu achei que era o meu fim. E foi essas crises que me levaram a buscar a Deus de forma verdadeira, né? Ter tempo de oração todos os dias. Quando eu estava com crise, eu ia joelho no pó, fechava o meu quarto, aquilo que Jesus manda fazer também, e que muitas das vezes nós não fazemos, tá? E foi só nesse momento, nesse período, pior período da minha vida, foi o período que eu consegui verdadeiramente aprender tudo isso que eu estou passando para vocês hoje. Porque há um tempo atrás eu não tinha essa mentalidade, eu não tinha esse discernimento. Sabe, irmãos, vou parar um pouquinho aqui na sombra aqui, porque, como eu estava falando, eu estava uma vida inteira dentro da igreja, mas afastado de Deus, né? Eu ouvi um pastor falar ontem que muitas pessoas, às vezes, estão dentro da igreja, mas muito longe de Jesus, e outros estão fora da igreja e mais próximas de Jesus do que aquelas que estão lá dentro. E isso é verdade. Não sei você, mas eu estava assim, né? E como eu já disse aí, eu não me encontrava em Deus. Eu estava na igreja uma vida inteira, eu tinha fé, tá? Acreditava em Jesus, cresci na igreja, mas nunca me encontrei, não sabia o meu propósito, não sabia o que Deus queria de mim, não achava um ministério para mim, não me encontrava em nada, e tinha esses questionamentos comigo. E só agora, 2 anos atrás, que quando eu comecei a passar as crises de ansiedade, né, e transtornos aí, ataque de pânico, tudo isso, que eu fui verdadeiramente, que eu falei assim, cara, agora eu preciso ouvir Deus, eu preciso me apegar ao Senhor. Eu sempre quis, eu vi essas pessoas que são muito usadas por Deus, que Deus fala assim com elas de forma muito grandiosa, né? Esses pastores famosos, Billy Graham, John Wesley, outros pastores também da atualidade, né? Que tem vários relatos e são usados por Deus. E eu sempre falei com o Senhor, eu sempre ouvi Deus falar com pessoas, usar pessoas para falar comigo, que eu era escolhido, que eu ia ser usado, e eu comecei a questionar Deus. Falei, Senhor, eu cresci na igreja, passei aí, já estou com 30 anos, cresci na igreja, nunca tive ministério, sempre no banco. Não que isso seja um problema, tá, irmão? Isso era um problema que eu tinha comigo, né? Deus, como é que pode eu estar na igreja e estar passando por crise de ansiedade, se eu tenho fé no Senhor? E foi nesse período que eu comecei a buscar a Deus, que eu falei, agora eu quero uma resposta do Senhor. Agora eu quero ver realmente quem sou eu e quem é Deus na minha vida. E comecei a buscar assim de forma que eu nunca havia buscado antes, tá? E tirar tempo de oração é uma coisa que eu nunca tinha feito. Tipo assim, eu orava antes de dormir, na hora de acordar, orava assim, né, andando sobre as coisas, mas não tinha tempo, que é o que Jesus ensina. Vai para o seu quarto, fecha a porta, tenha um tempo de oração com Deus, né? Assim como grandes homens de Deus tinham lá, por exemplo, Daniel. A Bíblia fala que Daniel orava, se eu não me engano, 2 vezes por dia no seu quarto, de joelhos e tal. Aí eu comecei a fazer tudo que eu nunca tinha feito para Deus, sabe? Dedicar realmente a minha vida e maior parte para Deus do que para mim. E foi nesse período, desses 2 anos piores da minha vida, com crise de ansiedade, aonde Deus começou a falar comigo. E foi aonde eu comecei a entender, né, que aí Deus começou a falar através do Espírito Santo na minha vida. Eu comecei a ler a Bíblia como nunca tinha lido antes. Comecei a ler a Bíblia toda, do início até o fim, né? E comecei a ler capítulo, livro por livro. Comecei realmente é o que a Bíblia fala. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, né? Nós temos que meditar. O que é meditar? Meditar é você ler e estudar a Bíblia. Procurar entender mesmo, saber. Porque se você ler versículos soltos, você fica perdido. E muitas das vezes é o que a gente faz na nossa vida. A gente fica só ouvindo o pastor pregar lá um versículo, alguém falar um versículo bonito, aí a gente pega a Bíblia assim, Deus fala comigo, abre a Bíblia num lugar e acha que Deus está falando, e a gente não tem cimento, não tem base, sabe? A gente tem a nossa casa construída sobre a areia, é igual aquela parábola do homem que construiu a casa sobre a rocha, que veio o vento e não abalou a casa, e do outro que construiu sobre a areia, o vento veio, a chuva veio e derrubou. E Jesus, né, ensinando, fala que nós temos que ter nossa casa construída sobre a rocha.
E para ser construído sobre a rocha, irmãos, você tem que ter embasamento bíblico. Você tem que saber verdadeiramente decifrar, meditar, entender o evangelho, entender o que Jesus ensinou, né? E foi nesse período aí que Deus começou a falar comigo, sabe? Quando a Bíblia fala, a palavra de Deus fala que quando nós estamos fracos, é aí que Deus se faz forte na nossa vida. Verdade, eu sou prova disso. E é por quê? Porque quando nós estamos bem, nós, quando nós estamos, tá tudo bem, temos dinheiro, estamos com a saúde boa, a família tudo dia, tudo certo, nós muitas das vezes vivemos igual eu falei sobre mim, né? Dia após dia, achando que somos crentes, porque vamos à igreja terça e domingo, não dedicamos a nossa vida primeiramente ao reino e achamos que está tudo bem. E como é que você vai ouvir Deus falar se você não dedica tempo ao Senhor, sabe? Como que você tem intimidade com seu melhor amigo? Por que o seu melhor amigo é seu melhor amigo? Porque você fala com ele mais vezes, provavelmente, do que você fala com qualquer outra pessoa. Talvez não hoje, porque talvez seu melhor amigo tenha mudado para outro lugar, ou alguma coisa do tipo. Mas você teve tanto tempo de relacionamento com ele no passado, que vocês se identificaram e se tornaram muito próximos, muito íntimos. E como que você quer ouvir Deus falar? Como que você quer ser amigo de Deus? Como que você quer entender a voz de Deus se você não tira tempo para o Senhor? Se você vai na igreja 2 horas por dia, na terça e no domingo. Olha quantas horas tem uma semana. Um dia tem 24 horas, uma semana tem 7 dias. Faz a conta, quantas horas tem uma semana. Você dedica 4 horas da sua semana para Deus. Você está buscando primeiramente o reino e depois as outras coisas? Não tá, irmão, não tá. Igual eu, não tava, entendeu? Então a gente sofre por conta disso. A gente sofre porque primeiro a gente busca todas as outras coisas, depois a gente busca Deus quando a gente está doente, quando a gente precisa, entendeu? E quando ainda você tem tempo para fazer isso, igual eu, graças a Deus, eu fiquei doente e fui buscar a Deus e Deus me deu o sustento, me sustentou todo esse tempo e me permitiu ainda ter tempo de cura, entendimento, tá ótimo. E quando você leva uma vida inteira que você vive enganado, religioso, achando que está certo, e morre assim, sem entendimento, sem sabedoria. É por isso que fala, cara, que vai ter muitas pessoas que viveram. Por isso que a Bíblia fala que muitas pessoas, quando né, chegar o grande dia lá do julgamento, vai falar: Senhor, mas eu preguei no teu nome, falei do Senhor para as pessoas, ia na igreja, por que que eu fui rejeitado? É por conta disso, porque as pessoas, nós somos muito religiosos e poucos cristãos, pouco seguidores de Jesus, tá? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, temos que passar a entender verdadeiramente. E você, assim como eu, você realmente não tem como você saber tudo isso se você não buscou, tá? Eu, graças a Deus, hoje eu tenho esse discernimento, essa sabedoria, porque eu passei por esse período terrível na minha vida e fui buscar, fui meditar, fui entregar minha vida realmente a Jesus. E olha que coisa linda essa família de não sei se isso é pato, se isso é galinha da Angola. Olha que gracinha. Olha que coisa perfeita. Quem fez isso, irmãos? Não foi Deus, não? Entende, irmãos? Então, você só vai saber se você realmente meditar, buscar conhecimento. Porque, pare e pense, talvez você esteja vivendo uma vida inteira dentro da igreja e não seja de fato um cristão, tá? Sinto muito te dizer isso, sinto muito em falar isso com você, mas pare, observe a sua vida hoje, observe como está a sua vida, o que você tem feito para Deus. Pare e pense se você realmente tem ouvido a voz de Deus e se você percebe através desse vídeo que você está errado, que você realmente não tem conhecimento, que Deus não fala com você, pode saber que é porque você está longe do Pai, não é o Pai que está longe de você.
Então, eu espero que através desse vídeo você possa hoje botar a mão na consciência, parar e refletir se você hoje verdadeiramente é um cristão, porque cristão significa seguidor de Cristo, pequeno Cristo, aquele que renunciou à sua vida, renunciou às suas vontades, seu desejo para ser um seguidor de Cristo. Ou se você é apenas um religioso, uma pessoa que vai na igreja, que tem uma vida, eu não bebo, não fumo, não traio, não faço isso, não xingo, e acha que é cristão. Porque eu também não fazia isso, não bebia, não xingava, não traía, e estava muito longe de Deus achando estar perto. Então você hoje põe a mão na consciência, passe realmente a estudar a palavra, a meditar em oração, a orar ao Senhor, entregar o seu caminho ao Senhor. E eu espero que você hoje tenha vontade realmente de se aproximar de Deus, porque você pode estar vivendo uma vida inteira enganado, achando que está perto do Senhor, estando muito longe, e por isso você não ouve Deus falar com você. E muitas das vezes nós colocamos a culpa em Deus, como eu colocava. Senhor, eu sou escolhido e como é que você não fala comigo? Entendeu? Eu estava vivendo uma vida totalmente afastada do Senhor, estando dentro da casa de Deus. E talvez seja o que esteja acontecendo com você. Se você pode ter certeza, irmãos, se você vive uma vida que você não está satisfeito com a sua vida espiritual, que você não ouve Deus falar com você, que você não consegue discernir a voz do Senhor, que você não vê milagres na sua vida, que você não vê gratidão mais pela vida, assim, né? Ver Deus nas coisas. Você pode saber que você está longe de Deus, mesmo estando talvez dentro da casa de Deus, tá? Porque o que te aproxima de Deus não é a igreja, o que te aproxima de Deus é o seu relacionamento com o Senhor. É você estar buscando na palavra, é você estar dedicando tempo em relacionamento com Deus, que é através de oração, jejum, leitura bíblica, adoração, tudo isso. E não apenas estar cumprindo, batendo ponto, terça e domingo. Porque muitas das vezes nós tratamos Deus como uma empresa. Nós vamos lá terça e domingo, batemos nosso ponto. Depois vamos para casa e continuamos ansiosos, depressivos, preocupados com tudo, estressados. Isso só significa que você não matou o velho homem e não é um cristão de verdade. Você está sendo religioso. Então nós temos que discernir, ter muito conhecimento, tá? E buscar entender, porque só assim você vai ouvir a voz de Deus. Porque Deus está falando todo o tempo. Deus está falando comigo aqui agora, através da natureza. Você acha que a minha vontade, que o meu desejo carnal era passar isso para vocês? Não era, sabe? Isso é espiritual. Então Deus está falando comigo através de mim nesse momento. E se você não consegue discernir isso, talvez seja por conta do que eu estou falando, de você estar longe de Deus. E eu estava longe de Deus, não estou criticando ninguém. Estou só falando, relatando aquilo que eu vivi, tá? Porque hoje eu tenho provavelmente aí uns 23, 24, 25 anos de igreja. Mas eu ouço a voz de Deus e hoje eu sei que eu sou cristão há 2 anos. O que passou para trás, eu percebo que eu era apenas um religioso que perecia por falta de entendimento, de conhecimento, tá? E Deus me permitiu passar por aquela ansiedade toda, pelaquela crise de pânico, de tudo aquilo, porque eu tinha tanto ego, eu era tanto eu, que eu não conseguia ouvir Deus, que eu não dava espaço para o Senhor, entendeu? Então Deus precisou me moldar, me quebrar, permitir que eu vivesse os piores dias e anos da minha vida, mas foi isso que me aproximou de Deus. Sabe o que a Bíblia fala? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e é verdade. Hoje eu percebo isso. Até o mal foi para me aproximar do Senhor. Então eu espero que esse vídeo tenha verdadeiramente falado com você, que Deus tenha me usado para falar com você, para te tocar, para te levar mais perto de Deus através de tempo, o que Deus quer, irmãos, o que Jesus quer das nossas vidas, a partir do momento que Jesus veio na terra, é relacionamento. Não adianta você querer sacrificar, apenas não faço isso, não faço aquilo, não bebo, não traio, não xingo. O que Deus quer é relacionamento, tá? Então tire tempo em oração, tire tempo de leitura bíblica, meditação, e você vai ver como Deus vai verdadeiramente falar com você e você vai passar a ouvir a voz do Senhor. Tá, ok? Então já curta o vídeo, envie para o máximo de pessoas possíveis, ative o sininho, se inscreva no canal para você receber mais conteúdos como esse. Fique com Deus, tenha um ótimo dia.